Nesse mundo, 2 séculos se passaram desde que um herói derrotou o maligno Jaro e salvou o mundo. Nos tempos atuais, em meio a um cenário de destruição, onde aparentemente uma carroça havia sido atacada por monstros, uma jovem garota, em defesa, fica à mercê dos agressores, até que um homem se coloca à sua frente para protegê-la. Na cena seguinte, o protagonista da série, chamado Lost, é convidado por uma garota para formar um grupo com ela, deixando todos os presentes na guilda dos aventureiros de Mardad perplexos. O curandeiro está justamente segurando uma placa que diz procura-se pessoas para um grupo, por isso não mostra suas habilidades ao vivo para o rapaz perceber que ela não está de brincadeira. Sem graça diante daquele teatro, Lost se apresenta como um curandeiro, ou quase isso. A Mires, funcionária da guilda, agarra os ombros da garota e pergunta se ela tem ideia de que está convidando o Lost, o inútil, para um grupo. Segundo ela, esse sujeito só é capaz de usar cura básica, nada além disso. Sendo órfão do labirinto, ele é aventureiro desde a infância, mas ainda não conseguiu desenvolver suas habilidades até um nível superior. É um completo incompetente. Como se não bastasse, em outro dia, um grupo chamado Lâminas do Relâmpago recrutou-o como membro, mas ele já foi expulso. Por essas e outras, esse curandeiro de Arak é conhecido como o cara mais imprestável de Mardad. Imaginando que Arsena não deve ser rica, a Mires logo avisa que a coitada vai falir se depender desse rapaz. Falando nisso, Arsena mostra um saco de dinheiro e garante que vai ficar bem. Por isso, a funcionária da guilda empurra a aventureira para a parede e mostra que não é uma boa ideia deixar toda essa grana à mostra em um lugar cheio de malucos, iguais a alguns com cara de vilão genérico naquele canto. Diante dessa inocente, Arsena agradece o conselho da mulher. Ao ver que a mocinha é uma aventureira iniciante, a Mires se oferece para achar um grupo de novatos para ela, mas Arsena conta que já decidiu há muito tempo formar um grupo com aquele homem ali. Dito isso, a jovem aborda Lost de novo, deixando a funcionária intrigada com essa insistência. Seja como for, ela entrega um papel para os membros registrarem um grupo e, enquanto Lost assinava, Arsena olhava para ele com grande admiração, pensando que finalmente encontrou quem tanto queria. Quando o garoto passa o papel para ela colocar o nome, a garota leva um susto de tão imersa que estava em seus pensamentos. Após isso resolvido, a Mires pede a taxa de serviço, que é paga pelo curandeiro. Feito isso, Arsena anuncia com entusiasmo que o grupo está oficialmente formado, por isso estende sua mão para cumprimentar seu mais novo companheiro. Mesmo sem entender o motivo de tanta empolgação, o garoto retribui o gesto com gentileza. Sem demora, os dois se dirigem até o labirinto de Mardad. No caminho, Lost explica para a parceira que ninguém jamais chegou até o fim dele, portanto não se sabe qual é o chefe que pode ser encontrado por lá. Muitas partes dessa masmorra são inexploradas e ainda tem muito espaço para aventuras, o que faz de Mardad a maior cidade com labirinto da região. Arsena pergunta se é indicado que eles vão direto para a masmorra, porque a moça da guilda tinha dito para irem no campo ocidental primeiro. Sobre isso, Lost explica que tem vários locais de Mardad onde monstros aparecem por conta da energia mágica que vaza do labirinto, como a região montanhosa do leste, a floresta do norte e o pântano do sul. Por último, tem um campo do ocidente, onde realmente as criaturas são mais fracas, mas o problema é que lá é muito vasto e fica difícil encontrá-las. Por outro lado, o labirinto é repleto de criaturas, e caso eles fiquem nas partes iniciais da masmorra, os monstros também serão fracos e não vão apresentar um grande desafio. Após a viagem, a dupla finalmente chega à entrada do labirinto, então Arsena toma a frente do grupo como uma boa artista marcial deve fazer. Deixando seu companheiro de suporte, Lost entende numa boa, mas a verdade é que ele não sabe se essa iniciante é capaz de tancar os monstros dessa dungeon. Contudo, a evidência de que ela consegue chega logo na cena seguinte, onde a lutadora manda pra vala, no soco, cada monstro que surge à sua frente, sem misericórdia, dando até para ela fazer uma pose de vitória com toda a sua desenvoltura. Diante disso, Lost dá o braço a torcer e percebe que essa garota não é de se jogar fora. Quanto aos itens dropados pelos monstros abatidos, o curandeiro explica para a novata que se trata de pedras mágicas que são vendidas pelos aventureiros na guilda, que usam magia imbuída no item para fabricar várias coisas diferentes. Como não é muito boa na parte teórica de ser uma aventureira, Arsena não fazia ideia disso,
embora essa seja uma informação básica para qualquer um que queira seguir essa carreira. Por outro lado, como consegue se virar na prática, por enquanto ela se mantém de pé no ramo. Aliás, ela quer saber quanto valem essas pedras mágicas, então o companheiro conta que os itens dropados pelos goblins não dão muita grana, e que, se você quiser fazer mais dinheiro, terá que derrotar monstros mais fortes que dropam itens mais caros. Pelo menos o que eles conseguiram até agora é o bastante para a hospedagem de hoje, então o grupo precisa decidir se vai seguir em frente ou retornar para a cidade. Arsena, é claro, deseja ir mais fundo no labirinto, garantindo que vai proteger seu companheiro para o que der e vier. Sendo assim, a dupla retoma sua aventura rumo às partes mais profundas da masmorra, onde a artista marcial quase cai numa armadilha. Lost estava pronto para salvar a parceira na hora do perigo, então ele coloca uma pedra em cima de um bloco e aciona a armadilha que abre um enorme buraco no solo, onde estacas de ferro podiam ser vistas no fundo, com várias vítimas. Assustada, Arsena questiona como foi capaz de identificar a armadilha. Então, ele explica que o bloco em questão estava mais escuro que o normal, portanto ele acabou suspeitando que pudesse ter alguma ameaça. Quanto a isso, a garota achava que identificar armadilhas era uma habilidade da classe ladrão, então Lost justifica que é aventureiro há um tempo e acabou descobrindo um truque ou outro. Seguindo mais à frente, o grupo se depara com um orc, demônios de nível médio que não deveriam estar nesse nível do labirinto por causa de sua grande força. Segundo o curandeiro, Arsena indaga se é melhor fugir, mas Lost garante que eles podem derrotar esse orc se os dois trabalharem em conjunto. Sem demora, Arsena se coloca à frente do temível adversário, que solta um rugido que treme as estruturas da masmorra. Ainda assim, a lutadora não perde a moral e avança para cima do inimigo, acertando um poderoso chute giratório contra o peito dele. Na prática, ele sente que chutou um muro de concreto, mas o que vale é a intenção. Além disso, ao menos o orc é bem mais lento que ela, permitindo que a artista marcial escape dos ataques. Isso até que o orc acerta sua clava no chão, espalhando estilhaços de rocha para todo lado, atingindo o braço da garota. Em seguida, o monstro ganha vantagem e consegue colocar a rival contra a parede, aplicando o que seria o golpe fatal. Contudo, Lost intervém na hora H e derrota o orc com sua própria espada, fazendo Arsena enxergar a cena como se o companheiro fosse um verdadeiro herói, salvando-a em cima da hora, o que realmente é verdade. Assustada, ela pergunta se o rapaz é realmente só um curandeiro. Então, ele dá a mesma justificativa de antes, explicando que aprendeu a lutar por já ser aventureiro há um bom tempo. Ele nota que o braço da garota ficou ferido por conta dos estilhaços, então se oferece para aplicar sua cura. Feito isso, eles vão até a pedra mágica deixada pelo orc derrotado, um item bem mais valioso do que os dropados pelos goblins. Mesmo já tendo uma boa quantia de dinheiro, Arsena quer continuar a descida na masmorra até níveis mais difíceis, e Lost não vai contra esse desejo. No fim da tarde, eles retornam à guilda com uma grande quantidade de pedras mágicas, e Amiras não acredita que os dois conseguiram tantos itens apenas indo ao campo ocidental, ainda mais com uma pedra mágica de orc no meio. Por isso, acusa Lost de ter levado a novata para níveis profundos do labirinto. Lost justifica que o orc estava no início da masmorra por algum motivo desconhecido, e a recepcionista acredita na história porque tem escutado muitos rumores de que algo estranho está acontecendo na dungeon de Mardad. No entanto, como é uma funcionária de posição baixa, não ficou sabendo exatamente do que se trata pelos superiores. Colocando essa conversa de lado, Amires quer saber se os dois vão vender todas as pedras, e quando Lost confirma, a mulher sorri de orelha a orelha, correndo para separar o pagamento. Arsena não entende o motivo de tanta alegria, então o curandeiro conta que os funcionários recebem uma comissão quando aventureiros gerenciados por eles vendem algo para a guilda. Por essa razão, Amiras deixa bem claro que os aventureiros estão fazendo um grande favor para ela, por isso já não parece tão triste que eles tenham desobedecido sua ordem de irem ao campo ocidental em vez do labirinto. E já que não adianta chorar pelo leite derramado, a recepcionista entrega o pagamento deles, um valor 10 vezes maior do que Lost estava acostumado a receber em suas expedições. Em outras palavras, o coitado percebe que estava sendo enganado pelo seu antigo grupo, Lâminas do Relâmpago.
Arsena reclama que a guilda deveria garantir que todos os membros dos grupos recebessem a quantia justa pelo trabalho, e Amiras responde que só fazem essa mediação quando o grupo paga a taxa necessária. Quanto a isso, Lost resolve deixar de lado, pois Lâminas do Relâmpago são águas passadas e agora ele precisa virar a página. Assim, a equipe se despede da funcionária da guilda, enquanto o homem no andar de cima, chamado Hanson, observa o curandeiro se retirando do estabelecimento. Pouco depois, na hora em que Amiras contava suas moedas recém-conquistadas como se fosse uma criança recebendo um presente de aniversário, Hanson aparece para dar um esporro na mulher por ela ter colocado Lost em um novo grupo. Ela explica que não indicou o curandeiro para ninguém e que uma garota chamada Arsena insistiu para que ele formasse um grupo com ela. Falando no protagonista, ele leva sua companheira para uma taverna, onde é muito bem recebido por uma jovem garçonete que não parece nada feliz com o fato de seu amigo estar acompanhado de uma garota. Depois, ele vai até Mary, a mãe da garçonete, para reservar um quarto e a dona da hospedagem questiona se será junto ou separado. Arsena fica apreensiva, mas Lost responde sem hesitar que serão quartos separados. Dito isso, a artista marcial confessa para si mesma que preferia o quarto compartilhado. Seja como for, os dois vão até seus aposentos e desejam uma boa noite um para o outro. Ao se deitar na cama, a garota se recorda da sua infância, quando sua carruagem estava virada na estrada e Lost curava seu braço. Naquele dia, Arsena decidiu ser uma aventureira e formar um grupo com o curandeiro, acreditando que o garoto não teria mais com que se preocupar, pois ela estaria lá para protegê-lo. Depois desse evento, ela treinou forte para cumprir sua promessa e partiu direto para Mardad quando soube que Lost foi expulso do seu grupo. Mas agora que tem um homem na equipe, ela se entristece ao perceber que ele não a reconhece, pois ela está muito diferente do que era naquela época. Além do mais, mesmo Arsena tendo treinado muito, não parece que Lost precise realmente da ajuda dela, pois ele mostrou ser mais forte do que os boatos diziam. De um jeito ou de outro, a jovem decide manter a promessa e continuar no grupo com o curandeiro. No entanto, ela não entende o motivo de chamarem ele de inútil, já que visivelmente Lost tem um talento extraordinário. No dia seguinte, em meio a um pântano, um grupo de aventureiros enfrentava uma hidra de 7 cabeças, sendo que 2 já tinham sido arrancadas. Margus, o guerreiro com armadura dourada, se colocava à frente, embora estivesse visivelmente apreensível. A feiticeira ao lado era a mais nervosa de todas, a gatuna do grupo, Sabéria, estava ferida demais para continuar no combate, enquanto Lost socorria-a. Apesar de não possuir uma cura capaz de livrar a garota do veneno, ele poderia recuperar a força física da combatente para neutralizar ela. A paladina reclama que o curandeiro não presta para nada, então o guerreiro da linha de frente manda a discussão parar, porque se a restauração já foi feita, então os dois devem voltar à luta imediatamente. Apesar disso, a cura ainda não estava completa, porque Lost não era capaz de curar o veneno. Como ele tinha dito, era melhor ter trazido algum antídoto, mas o líder achou que era uma poção cara demais e decidiram não comprar. De toda forma, ele acha que a culpa é de Lost por ser um curandeiro inútil. Nessa hora, a Hidra volta a atacar Margus, que bloqueou o golpe com sua espada e manda a feiticeira Armia usar alguma magia. Nisso, Armia lança uma bola de fogo, mas não faz nem cócegas contra o inimigo. O guerreiro fica irritado com os aliados e diz que todos são inúteis. Para não ter que lidar sozinho com essa missão, ele resolve bater em retirada, deixando os companheiros para trás. Armia segue os passos do Marlos e também cai fora, enquanto Lost pega Sabéria nos braços para recuar também. Na cena seguinte, somos levados até o momento em que Marlos expulsou Lost do grupo. Lâminas do Relâmpago, Sabéria disse que a culpa é toda do curandeiro por eles não terem conseguido derrotar a Hidra. Então, o expulso argumenta que talvez a culpa tenha sido deles também, porque estavam tão animados que ficaram acordados até de manhã e não estavam no desempenho máximo durante a luta. Marlos pergunta se o sujeito está querendo dizer que a culpa é deles, mas não é exatamente isso que Lost disse. Sabéria complementa que seria melhor perguntar para Armia de quem foi a culpa sobre isso. A inocente feiticeira olha para o líder do grupo e se sente intimidada, então aponta para o curandeiro com o dedo e coloca a culpa do fracasso nele. Nesse momento, Lost acorda do sonho com um pingo de suor no rosto,
então conclui que se está sonhando com isso, deve ter se incomodado mais do que pensava. Aliás, já tinha acontecido algo desse tipo há 6 anos atrás. Naquela época, ele já era conhecido como Lost, o inútil, mas ainda queria se tornar um aventureiro de primeira classe. Foi nessa época que outro grupo entrou em contato com ele, mas a verdade é que eles não queriam um curandeiro e sim uma isca viva para chamar a atenção dos monstros para um orfanato de labirinto. Como Lost ser tratado assim é bastante comum, mas o que ele não esperava é que os monstros se voltariam contra o grupo que causou isso tudo e dariam fim em todos eles. Ao sair daquela masmorra, Lost ficou com trauma pelo acontecido, fora a dor de nunca ter sido reconhecido como verdadeiro aventureiro. Naquele dia, ele se deparou com uma carruagem virada no meio da estrada, que estava cercada por goblins armados. Em meio àquilo, tinha uma garota indefesa, então o jovem partiu para socorrê-la de forma impensada. Até hoje, ele não entende direito como chegou a essa decisão repentina. Ele simplesmente foi, pode ser porque a vida de um órfão do labirinto não tem muito valor, mas se ele pudesse trocar sua vida para salvar aquela garota, então sua morte não seria inútil. Talvez fosse nisso que ele estivesse pensando em dado momento da luta. Ele levou um golpe na cabeça e ficou desacordado. Horas depois, quando já era noite, ele acordou ao lado da garota da carruagem, além de cavaleiros da ordem que vieram ao socorro da garota e terminaram o serviço. Em outras palavras, não foi Lost quem a salvou, o inútil continuou sendo um inútil. Quanto a isso, o curandeiro dá uma breve risada de aceitação, porém a garota que foi salva agradece pela ajuda do rapaz, porque se não fosse ele, não teria dado tempo dos cavaleiros chegarem. Sem graça, Lost não soube o que responder, então curou uma ferida que tinha no braço da mocinha. Segundo ele, isso é tudo o que poderia fazer. Em seguida, ele conta a história de como foi parar ali, porque antes tinha sido jogado aos leões pelos próprios companheiros de equipe. A garota ficou horrorizada com essa atitude e começou a chorar com o nível de crueldade daquelas pessoas. E foi nesse momento que ela decidiu se tornar uma aventureira quando crescesse e prometeu formar um grupo com o Realer. Apesar disso, após a partida da garotinha, Lost reflete que ela era filha de nobre e não tinha como se tornar aventureira, mas ainda que não tivesse ilusões sobre isso, ele se sentiu encorajado por aquelas palavras e decidiu se tornar aventureiro mais uma vez. Com isso em mente, Lost passou a treinar pesado e encontrou uma pessoa para ser sua mentora, continuando assim um curandeiro que apenas usa seu feitiço de cura, mas que conseguiu desenvolver várias outras habilidades de aventureiro. Com a passagem do tempo, ele encontrou os membros do Lâminas de Relâmpago e se juntou ao grupo. Tendo isso em mente, Lost pensa que faz sentido que tenha sonhado com aquele evento. Se não tivesse escutado as palavras daquela jovem garota, talvez Lost tivesse desistido da carreira de aventureiro de uma vez por todas e também não teria conhecido Arsena. E por falar nela, a mulher bate na porta do Realer nesse mesmo instante e quer saber se ele ainda está acordado. Quando Lost abre a porta, ela convida o rapaz para tomar café da manhã com ele. Sendo assim, os dois partem juntos para dividir essa refeição. Mais tarde, eles voltam até a masmorra e decidem ir mais fundo do que da última vez. Ao seguirem a jornada, em dado momento, encontram um círculo de teleporte. Lost explica que você não os encontra em todos os labirintos, então parece que o mago colocou esse ali logo depois que esse lugar foi descoberto, mas não se sabe muitos detalhes sobre isso. Arsena quer saber se você pode ser levado para outros lugares com um negócio desses, então Lost explica que precisaria ter outro círculo de teleporte para sair, porque é possível apenas entrar em um círculo e sair por outro. Escutando isso, Arsena acha que seria muito mais fácil construir um na cidade, mas pensa que a cidade ficaria cheia de monstros se tivesse um círculo que desse diretamente para lá. O curandeiro dá uma risada e conta que, na verdade, monstros não podem usar esse artifício. De toda forma, o conhecimento para criar círculos de teleporte foi perdido há centenas de anos, e por mais práticos que sejam, não há como fazer novos agora. Dito isso, a dupla se dirige até o teletransporte e é levada até o outro lado. Lá estava uma parte da masmorra bem avermelhada, ao contrário do verde que tomava conta dos níveis superiores. Agora eles estavam nos níveis intermediários, numa parte mais profunda da masmorra, onde os desafios seriam mais difíceis. Por exemplo,
ao enfrentar lixes que não possuem corpo físico, a inexperiente Arsena usa sua técnica de sempre através das artes marciais, mas não consegue atingir o alvo por ser um monstro feito puramente de energia espiritual, portanto, golpes físicos não são eficazes. Por essa razão, Lost acha melhor fugir, mas Arsena garante que pode derrotar esse oponente. A dupla elabora um plano e coloca em ação. Primeiro, o curandeiro chama a atenção do Lich e o faz segui-lo. No meio disso, Lost reflete que, com o treinamento suficiente, as pessoas podem ganhar controle sobre sua mana, uma energia espiritual que habita dentro de seus corpos, e artistas marciais bem treinados não são exceção. Quando os seus punhos são cobertos com mana, seus socos podem destruir até seres espirituais. Nisso, Arsena realiza um soco com essa técnica e derrota o Lich. Contudo, apesar da vitória, a lutadora tinha sido ferida por conta da sua primeira tentativa de golpear esse ser espiritual, então Lost usa um item que aumenta os efeitos da cura e solta um feitiço em cima dele. Porque a pedra mágica que tem nesse item possibilita esse aumento de status. A guilda repassa pedras de aventureiros para artesãos que as transformam em itens especiais como esse daí. No final, esses itens voltam para os aventureiros. Após ser curada, por falar em pedras mágicas, Arsena quer saber quanto eles devem faturar com aqueles itens que conseguiram ao derrotar o Lich. Na volta para a guilda, a Miraz fica de boca aberta mais uma vez por causa da quantidade de pedras que aquela dupla conseguiu. Por isso, pede para os dois sempre voltarem quando puderem. Na saída da guilda, já à noite, Lost comenta que não imaginava que eles ganhariam tanto por aquelas pedras e Arsena reconhece que foi uma grande surpresa. De repente, um amontoado de pessoas aparece um pouco mais à frente, onde no meio tinha dois caras brigando por alguma coisa. A dupla se aproxima para ver o que é, então Lost ressalta que essas discussões têm se tornado bastante comuns, porque aventureiros que se meteram em problemas em outro lugar têm vindo bastante para essa cidade. Sobre isso, Arsena se lembra que a Miraz tinha dito algo parecido. Segundo Lost, isso é um incômodo muito grande para os aventureiros e moradores da cidade que respeitam as regras, mas resolve deixar isso de lado, porque agora é hora de comemorar a grana que eles ganharam hoje, caprichando na janta. Aliás, o capricho foi tanto que, já com os pratos em cima da mesa, Lost é perguntado pela Mary, a dona da taverna, se ele tem dinheiro para pagar por isso, e ele garante que sim. Ainda por cima, ele adoraria um pouco de cerveja. Arsena faz o mesmo pedido, então a filha da Mary avisa que lá eles não servem esse tipo de bebida para crianças. Arsena ameaça se revoltar, mas Lost concorda que é um pouco cedo para sua colega de masmorra beber cerveja, então acaba ficando por isso mesmo. No meio da refeição, Arsena questiona o que é aquele prédio estranho que não tem portas nem janelas, porque tem vários desse pela cidade e ela não faz ideia do que se trata. Sobre isso, Lost confessa que também ficou bastante curioso sobre eles e se surpreendeu ao descobrir que nem os próprios trabalhadores que construíram esses edifícios sabiam dizer para que eles servem, além de nem saberem quem mandou construir. Eles disseram que o agente do proprietário apareceu com as plantas e o dinheiro, mas esse agente representava outro agente que também era agente de outro agente, por aí vai. Diante disso, Arsena comenta que o cara que mandou construir essas coisas realmente não queria ser identificado, mas Lost não se importa, desde que não esteja prejudicando ninguém, embora preferisse que construíssem uma muralha ao redor da cidade do que esse tipo de coisa mirabolante. Arsena concorda, porque a cidade pode ficar desprotegida, já que nenhum fosso tem, mas ao mesmo tempo ela gosta de poder olhar até bem longe. Lost insiste que isso é péssimo para tempos de guerra, porque não tem como impedir o inimigo de entrar, mas a garota acredita que não tem motivo para se preocupar com os invasores, porque o que quer que apareça em Marmat, sejam ladrões ou monstros, os aventureiros dessa cidade serão capazes de expulsar qualquer um. Assim, depois deles voltarem para casa e se despedirem, cada um entra em seu quarto, ou melhor, Arsena até chama a atenção do companheiro para dizer algo a ele, mas resolve deixar para lá e fingir que não era nada. Enfim, ao deitar sozinho em sua cama, a lutadora lamenta não ter conseguido dizer mais uma vez que preferia ter ficado no mesmo quarto que ele. Enquanto isso, Lost se sente bem por estar em um grupo novamente, mesmo que ele ache que nunca mais vai encontrar aquela garotinha. Ele sente que, graças a Arsena, ele poderá continuar se aventurando por mais algum tempo.
No dia seguinte, Margus apresenta a mais nova curandeira do Lâminas de Relâmpago, e ela se chama Lyra. O Realer dá um oi para o resto do grupo, mas as outras garotas não parecem nem um pouco felizes com essa nova aquisição. Sabéria nem olha na cara da novata, enquanto Armia tem dificuldades para dizer qualquer palavra que seja. Por outro lado, o líder está extremamente animado, garantindo a todos que agora eles serão capazes de derrotar a Hidra. Enquanto isso, um homem velho sentado no trono questiona se a princesa adormecida está na cidade, e seu subordinado conta que ela se juntou em um grupo com Lost. Como está sem tempo, o velho manda o encarregado se livrar do curandeiro inútil. Longe dali, em um território sombrio e rodeado por penumbra e árvores mortas, Margus observa que as cabeças da Hidra que foram cortadas ainda não reapareceram. Ele anuncia que ele e Lyra vão partir para o ataque, enquanto Armia fica para suporte com a magia, e Sabéria deve se esgueirar por trás para pegar o inimigo de surpresa. Lyra lembra que, como um curandeiro, ele não deveria ir para a linha de frente, e o líder acha isso estranho porque Lost sempre fez isso. Ela acha um absurdo forçar uma classe de cura a entrar em combate corpo a corpo, então o guerreiro explica que Lost geralmente corria como um louco, mas de vez em quando acertava um bom ataque. Sabéria complementa que foi o próprio Realer quem cortou as cabeças da Hidra, enquanto o chefe manda Lyra ficar na retaguarda, já que tem essa limitação, porque ele vai cuidar da frente sozinho. Falando no protagonista, ele e sua parceira voltam para a guilda após mais um dia de coleta para ganhar dinheiro em troca dos itens que conseguiram na expedição de hoje, pela qualidade dos objetos. Amiras supõe que o grupo voltou para os níveis intermediários da masmorra e pede para eles tomarem cuidado, porque existe um limite para quem costuma se aventurar apenas em dupla. Ela sugere que eles arranjem novos membros para a equipe, para aumentar a capacidade de enfrentar desafios maiores, e Lost acha isso uma boa ideia, mas prefere manter as coisas como estão por enquanto. De toda forma, Amiras elogia o rendimento da dupla e ultimamente comenta que eles logo poderão alugar uma casa com a grana que estão ganhando. Arsena não entendeu direito o que a recepcionista quis dizer, então o Realer explica que os grupos que têm dinheiro de sobra podem alugar uma casa particular e usá-la como base de operações. Amiras complementa que em uma hospedaria existe um limite para a quantidade de equipamentos e itens que você pode armazenar, além do custo não ser nada barato. Mas já que a dupla é um casal, os dois poderiam aproveitar e fazer da base um ninho de amor. Diante desse comentário constrangedor, Arsena fica enfurecida, enquanto isso faz lembrar Lost que a Lâmina do Relâmpago também alugou uma casa, mas que o quarto dele era apenas um depósito. Amiras avalia que aqueles caras realmente abusaram da boa vontade do curandeiro, e acredita que talvez tenha sido melhor ele ser expulso no final das contas. Com a chegada da noite, já de volta para casa, Marlos está cheio de raiva por não ter conseguido derrotar a Hidra mais uma vez. Enquanto cura Armia, Lyra analisa que o cara quer bater de frente com aquela criatura mesmo sem ter força suficiente para isso, fazendo o guerreiro engolir a seco a verdade nua e crua. Ao mesmo tempo, Sabéria e Marlos conversam entre si que Lost não era tão inútil quanto pensavam, porque mesmo com todo mundo reclamando, ele fazia o trabalho e nem percebeu que davam um salário menor a ele enquanto fazia parte do time. Marlos questiona por que Lost teve que sair, então Sabéria responde que foi o próprio líder que o mandou embora. Comicamente surpreso, Margus nem lembrava que havia sido assim, mas já que foi, ele considera que a conversa de reconciliação será fácil, basta chegar na guilda e mandar o Realer voltar, já que são o famoso grupo Lâmina do Relâmpago e ninguém que se preze recusaria um convite dele. Horas depois, Armia acorda e vê Lyra dormindo ao lado dela, após ter acompanhado sua recuperação enquanto aguentou se manter acordada. A maga chama a curandeira, que desperta e pergunta como ela está se sentindo. Armia garante que está muito melhor agora, por isso a mulher mais velha se oferece para trazer algo para ela comer. Como a maga aceita a proposta, Lyra vai atrás do resto do povo da casa, mas nenhum dos dois estava presente. Na verdade, os dois tinham voltado para a guilda para convidar Lost de volta para a Lâmina do Relâmpago. Todos ao redor olham de queixo caído para aquele convite bombástico, enquanto Lost tenta entender se é isso mesmo que ouviu. Margus reafirma o que acabou de dizer, enquanto Amiras explica para Arsena que aquele cara é o líder do antigo grupo de Lost. Margus complementa que deseja recontratar o Realer de volta para o grupo,
porque certamente não é fácil acompanhar o ritmo de um aventureiro de primeira classe como ele, mas não é preciso se preocupar, porque caso algo dê errado, o guerreiro certamente estará lá para salvar seu querido e estimado curandeiro. Lost responde que esse não é o problema, então Margus entende que ele está se referindo à grana. Ele comenta que houve um erro de cálculo nos pagamentos anteriores, mas que não sabe como isso aconteceu. Margus afirma que a nova curandeira do grupo é uma completa inútil, por isso seria bom que Lost voltasse para ajudar a velha equipe. Após ouvir a proposta, Lost sorri e agradece, então todos acham que ele vai voltar para o Lâmina do Relâmpago. Revoltada, Arsena se coloca na frente do velho amigo para evitar que aquele cara horrível coloque suas mãos no seu companheiro de equipe, porque agora Lost é parceiro dela e é muito valorizado por isso. Ela diz isso, e Lost agradece pela intervenção de Arsena e explica para Margus que só disse obrigado por educação, mas que ele tem um novo grupo e não deseja sair dele. Margus insiste que Lost deveria pensar melhor sobre isso, além de acusar Arsena de tentar usar o curandeiro e manipular o pagamento dele. Ele acusa a guilda de colaborar para isso, mandando Lost abrir os olhos porque estava sendo enganado. Diante dessa provocação, Lost perde a paciência, agarra o pulso do homem e diz que não guarda remorso pelo que fizeram com ele no passado, mas se Marlos continuar apontando o dedo para Arsena, ele não sabe do que será capaz de fazer. Após dizer isso, Lost vai embora dali sem dar maiores satisfações. Irado, Marlos manda a Mires apresentar um novo aventureiro que seja forte e consiga enfrentar a linha de frente. A funcionária da guilda está cansada de fazer esse trabalho para ele, enquanto ele afirma para todos ouvirem que o Lâmina do Relâmpago vai derrotar aquela hidra, não importa o que aconteça. Nesse momento, um homem se aproxima e pergunta se encaixa no perfil. Margus analisa o aventureiro de cima a baixo e puxa sua espada para testar na prática a capacidade do sujeito. Amires avisa que a guilda não é um ringue de luta, mas o guerreiro não quer saber e avança para cima do desconhecido. Logo, Margus é desarmado facilmente na frente de todos, e os presentes ficam de boca aberta com o nível de habilidade daquele aventureiro. Sem graça, Margus grita para a multidão que só pegou leve com o desconhecido, mas decide recrutar o homem. Saberia pergunta se ele vai confiar em alguém que não mostra o rosto, então o líder responde que só precisa confiar na espada dele e nada mais. Além disso, eles não têm mais tempo para errar, porque se continuarem falhando contra a Hidra, os rumores vão continuar se espalhando de que o Lâmina do Relâmpago não é capaz contra aquela criatura, o que vai afundar a reputação do grupo como uma pedra. Então, Margus pergunta o nome do recruta e ele responde Shig, mas se corrige no meio do caminho, como se tivesse inventado na hora. Mais tarde, Arsena escuta alguém batendo na porta e vai ver quem é, mas na verdade era Sheila, a filha da dona da pousada, que batia no quarto do Lost. Arsena acha por um momento que será passada para trás, mas tenta se convencer de que Sheila não faria isso. Nesse meio tempo, Lost se apresenta. Então Sheila avisa que ele e Arsena têm visita. Logo, a dupla desce as escadas e se encontra com Lyra e Armia em uma das mesas. Antes de mais nada, Armia pede desculpas por tudo e reconhece que isso não é algo que ela deveria estar falando com Lost, mas ela realmente precisa de ajuda. Lyra explica que Marlos contratou um novo guerreiro e vai atrás da Hidra mais uma vez, enquanto a maga complementa que agora ela vê como Lost é forte, porque se ele não tivesse cortado algumas cabeças da Hidra, todo o grupo teria sido aniquilado. Por falar nisso, ela pede que Lost se junte a elas para aproveitar que a Hidra ainda não se recuperou e acabar com ela de vez. Diante desse novo pedido para ele voltar para o Lâmina do Relâmpago, Lost imagina que a maga não sabe que seu líder fez esse mesmo convite mais cedo. Arsena questiona o motivo de Armia querer tanto ajudar esse grupo, porque provavelmente ela também passa perrengue nas mãos de Marlos. Armia responde que aquele cara é autoritário, precipitado e covarde, além de grosso, cabeça dura, vingativo, guloso e ganancioso, sem contar que nunca escova os dentes. Mas, mesmo assim, ele é um companheiro dela. Perante essa resposta, Arsena bate a mão na mesa com força e pergunta o que diabos Lost era para ela, porque ela sempre soube que ele era maltratado dentro do grupo e nunca fez nada a respeito. A maga admite que estava com medo de tomar qualquer atitude contrária ao que Marlos e Saberia mandavam, tanto que foi ela própria que apontou o dedo para Lost e o acusou de ser o culpado pelas derrotas da equipe.
Lembrando-se desse acontecimento, a garotinha chora e justifica que se tornou aventureira há pouco tempo e não conhece outros grupos, por isso não sabia exatamente o que estava fazendo. Mas hoje ela reconhece que Marlos estava errado. Ainda assim, ela sente que não pode virar as costas para um companheiro de grupo. Ao dizer isso, Armia fica em prantos, então Lyra conta que a garota estava esse tempo todo querendo pedir desculpas a Lost, por isso pede ao curandeiro que pelo menos aceite as desculpas dela. Sendo assim, Lost estende a mão e afirma que não há motivo para ela chorar, porque, como disse ontem, não guarda mágoa de ninguém do grupo. Sem pensar duas vezes, a garota pega na mão do ex-companheiro e agradece pela compreensão, embora ele deixe claro mais uma vez que não tem a menor intenção de voltar para o Lâmina do Relâmpago. Triste, Armia baixa a cabeça e desce. Nesse momento, Mary chega com um verdadeiro banquete para os clientes, afirmando que Armia está pálida demais e não pode deixar uma garotinha sair do seu restaurante com uma expressão triste no rosto. Enquanto a maga se esbalda, Arsena quer saber se Lyra consegue tirar a maga do grupo junto com ela, e a curandeira conta que, se pudesse, não estaria ali com ela. Lyra ressalta que Armia é uma garota gentil. Ao ouvir essas palavras, Lost se lembra de Marlos chamando Lyra de inútil e comenta que ela também terá problemas nesse grupo. De toda forma, Lyra não acha que possa sair da equipe e deixar Armia para trás, e Lost entende. Mais tarde, a mulher volta para casa e dá de cara com o novo recruta do Lâmina do Relâmpago, mas se refere a ele como Sieg. Margus corrige que ele se chama Shig. Sem mais tempo para bobagens, o líder convoca todos os membros para se prepararem para mais um round contra a Hydra, enquanto Lyra pergunta a Sieg o que ele pensa que está fazendo ali. Sieg finge que nem conhece a garota, mas assim que se vira, ela reconhece que ele está carregando a espada de Ronaldo, por isso pergunta se foi roubada. Nervoso, Sieg explica que herdou a arma de seu mentor, mas ao perceber que falou mais do que deveria, ele finge que nunca ouviu falar desse tal de Ronaldo. Enquanto isso, Lost e Arsena partem para mais uma jornada. Da mesma forma, o Lâmina do Relâmpago faz o mesmo, com Marlos extremamente confiante da vitória dessa vez, enquanto o time marcha novamente para o território da Hydra. Quanto ao membro expulso desse grupo, ele continua com sua nova parceira, entrando nos confins mais profundos das dungeons, sempre buscando maiores desafios para os dois evoluírem. Pessoal, vou estar trazendo novos animes por aqui, esse está sendo lançado semanalmente, então deixem o like para eu saber que vocês gostaram e trazer a continuação dele por aqui. Quem quiser doar, qualquer Pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Estarei colocando animes especiais para membros, pois tem animes como Solo Leveling que não posso deixar visível para todos. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap. Sozinha Arsena enfrenta orcs grandalhões armados com pesadas clavas utilizando suas habilidades marciais. Ela precisa apenas da força do próprio corpo para derrotar oponentes com mais do triplo do tamanho dela. Após destruir esses orcs, Arsena é perguntada por Lost se ela gostaria de descansar um pouco, mas ela parece bem disposta a continuar. O problema é que sua barriga começou a roncar assim que a frase terminou. Por isso o curandeiro Ri comenta que até a incansável Arsena sente fome às vezes. Pensando nisso, ele convida sua companheira para almoçar. Logo, quando tudo é arrumado para eles comerem, Lost fica assustado com a quantidade de comida disponível para eles. Então, Arsena explica que quando eles saíram da hospedaria, a Mary disse que a mocinha não tinha comido nada, por isso deu esse monte de alimento para ela. Enquanto eles comem, o realeiro explica que a Hydra é um monstro altamente venenoso, além de todo o seu corpo ser extremamente musculoso e possuir escamas muito resistentes, capazes de repelir ataques físicos e mágicos. Diante dessas informações, Arsena não esconde seu pavor, por isso questiona se Armia vai ficar bem. Sobre isso, Lost conta que Hydras não se encontram em qualquer lugar, mas comparado a outros monstros mais fortes, até que a Hydra é relativamente comum. Por essa razão, pesquisas e estratégias contra ela já são bem desenvolvidas. Por exemplo, veneno que, se não for tratado, pode levar à morte.
Um antídoto foi inventado para lidar com esse problema e nem é tão difícil de achar essa substância, Mardad. Isso é, levando em consideração que não é barato. Por isso, alguns grupos tendem a contar muito com o Realer de suporte. No caso do Lâmina do Relâmpago, eles vão ter que ser cautelosamente vigiados pela Lyra. No entanto, por mais que Margus pareça apenas um fanfarrão, Lost garante que ele é um espadachim habilidoso e, desde que se mantenha em boa forma, não subestime o oponente, que é um guerreiro considerável. Fora ele, a Sabéria também é excelente em termos de velocidade e agilidade, e temos que contar que a Hidra tem tantas cabeças que dá um múltiplo campo de visão à criatura, mas Sabéria ainda pode se esgueirar e pegar o monstro pelas costas. Após escutar toda essa explicação, Arsena comenta, enciumada, que o curandeiro está cheio de elogios para o Lâmina do Relâmpago, e Lost responde sem graça que está só dizendo os fatos. Dito isso, a garota desiste de ir além e deixa esse assunto para lá. Conforme a jornada continuava, ela chama a atenção do parceiro para ressaltar que os dois vão para o mesmo labirinto todos os dias e isso está começando a cansar. Já que é assim, Lost quer saber se ela gostaria de tentar um lugar diferente. Então, Arsena confessa que seria bom passar nos pântanos ali perto. Enquanto isso, o Lâmina do Relâmpago parte para cima da tão temida Hidra. Logo de início, Marlos aplica um golpe capaz de causar um sério dano no pescoço do monstro. Em seguida, Seg repete o mesmo gesto e corta mais uma das cabeças, mas na hora de cortar sua segunda, ele simplesmente se contém. Marlos questiona por que ele fez isso, então o guerreiro responde que talvez o líder quisesse ficar com os créditos de matador de hidras. Quanto a isso, o líder ri de forma arrogante e responde que o rapaz sabe das coisas. Em seguida, ele avança para cima da Hidra, mas quase é atingido por ela. Enquanto Lyra cura Sabéria, Lyra pergunta por que o cara está atacando de frente, e Aladina responde que esse é o charme do cavaleiro. A curandeira não entende que tipo de charme é esse, mas assim que termina de regenerar sua parceira, Sabéria se coloca à disposição da luta novamente e deixa esse assunto de lado. Com isso, o Realer olha em volta e se pergunta o que Sig está planejando, já que está parado sem se envolver diretamente na luta. De toda forma, ela nota que os ataques que ele aplicou afetaram a saúde da Hidra, porque ela está se movendo mais devagar. Com essa vantagem, Sabéria vai atrair a atenção da criatura e permitir que Margus continue golpeando. Por último, Armia coopera com seus feitiços e forma uma boa unidade de suporte. Se todos continuarem nesse ritmo, certamente a Hidra será derrotada. Contudo, a Hidra arremessa uma rocha em Armia e derruba a maga, tornando-a um alvo fácil para o monstro que se aproxima com uma de suas cabeças e provoca um medo absurdo na garota. Esse medo espelha uma substância bizarra que Sabéria não faz ideia do que é. Então, Sig explica que monstros podem gerir o medo de uma pessoa e transformá-la em energia. Agora, o que impressiona Sig é que esse medo geralmente não é visível. Lyra toca a energia no ar e percebe que se trata de mana e que isso não deveria estar fluindo nesse local, uma vez que só pode ser encontrada nas profundezas de um labirinto. Enfim, conforme a Hidra suga essa mana, ela começa a sofrer uma mutação, porque, segundo o Realer do Lâmina do Relâmpago, os monstros são capazes de absorver uma quantidade enorme de mana e transformar seus corpos para melhorar suas habilidades. Por causa dessa situação crítica, Sig pede a Lyra para cuidar de Armia enquanto chama Margus para recuar. O líder questiona o motivo deles terem que fazer isso justo agora que chegaram até ali e afirma que ainda pode cortar as cabeças da Hidra para conquistar seu título de matador de hidras. Entretanto, ao golpear a criatura com sua espada, o guerreiro vê sua arma sendo quebrada, o que o torna frágil diante do inimigo. Sem perder tempo, a Hidra ataca o homem. Porém Lost surge na mesma hora e impede a morte do ex-companheiro de equipe. Vendo que um curandeiro chegou para apoio, Sig pede para ele cuidar de Armia. Então, o Realer chega maga e questiona para Lyra como ela está. Lyra explica que, por se tratar de uma feiticeira, a garota tem alta resistência à magia, por isso feitiços de cura podem não fazer muito efeito. Em outras palavras, tentar curar Armia é como enxugar gelo. No entanto, Lost chama a responsabilidade e começa a invocar vários feitiços de cura ao mesmo tempo, de forma a sobrepor um em cima do outro, uma tática que ele usava direto quando ainda estava no Lâmina do Relâmpago.
Lyra fica assustada com isso e ressalta que não se curam resfriados ao jogar um monte de remédio de uma vez só na pessoa. Porém, Armia começa a recobrar sua consciência e mostra que ainda está viva, embora não tenha condições de luta no momento. Na sequência, Sieg avisa que a Hydra parece estar solicitando a presença do Lost. Então, o curandeiro explica que ela deve se lembrar dele por conta dos encontros passados. Arsena pede para ajudar o amigo nessa luta e Lost até permite, mas pede para a garota recuar caso esteja em perigo. Ao mesmo tempo, Sieg diz que o resto do Lâmina do Relâmpago deve ficar de fora, e todos aceitam as condições, ainda mais por Margus estar fora de combate por conta da sua espada quebrada. Sendo assim, Lost e Arsena partem para cima do oponente e mostram uma força que Marlus não fazia ideia que seu companheiro de equipe tinha. Aliás, o guerreiro não entende por que a espada do Sieg não quebra, então ele explica que se trata de uma espada mágica, uma arma lendária que contém um grande poder. Margus achava que equipamentos desse nível eram apenas lendas, mas mesmo que não sejam, ele se questionou como Sieg é capaz de empunhar um armamento desse. No meio disso, Arsena mantém a ofensiva contra a Hydra, porém acaba levando um golpe e é feita de refém. Com essa atitude da Hydra, Lost deduz que a Hydra está exigindo um combate individual contra ele. Arsena não entende como o monstro pode ser tão inteligente, e ele explica que criaturas que sofrem mutações podem evoluir tanto sua inteligência quanto sua perversidade. Dito isso, Lost manda todos ficarem fora disso e avança contra seu enorme inimigo. No entanto, nessa mesma hora, um homem bem distante dali percebia a movimentação do vento em uma vela acesa, escrevia algo em uma folha e fechava os olhos. Esse comportamento provoca a queda instantânea do curandeiro. Por um instante, Lost tenta se levantar para socorrer sua companheira caída, porém acaba desacordado. Mas, poucos segundos depois, o mesmo jovem desperta novamente e se ergue com uma poderosa energia fluindo ao redor do seu corpo. Nesse instante, o homem que provocou essa reação filosofa sobre aquilo que deveria ter permanecido adormecido. Então, o chifre nasce na testa de Lost. A Hydra parte para cima do garoto, porém ele reage na mesma hora e corta todas as cabeças da criatura de uma vez só, acabando com a luta. Da mesma forma, o jovem cai no chão novamente e desmaia. Pouco depois, ele acorda e questiona como Arsena está. Então, ela explica que ficou bem porque Lyra tinha comprado um antídoto. A propósito, a curandeira deixa claro que foi bem caro, por isso exige o reembolso. Tirando isso de lado, a mulher questiona o que aconteceu com Lost para ele assumir aquela forma estranha, mas o rapaz não faz ideia do que ela quis dizer com isso. Cínico, Marlus diz que sempre soube o quanto Lost era um cara incrível e que com ele o grupo poderá derrotar os monstros mais difíceis, até o mestre do labirinto de Mardad. Aliás, ele garante que vai dividir as pedras mágicas da Hydra em 3. O curandeiro não entende o motivo da divisão ser apenas para 3 pessoas, por isso o líder explica que está falando dele mesmo, do Lost e da Sabéria, porque os 2 novatos não fizeram nada e terão seus salários descontados. Quanto à mocinha que veio com o Realer, ela deve ser só uma ajudante, não vai receber nada. Também Lost pergunta da Armia, então Sabéria responde que ela já era, porque eles nem sabem se ela vai acordar algum dia, muito menos se ela ainda é útil como maga. Falando nisso, Margus ainda diz que eles poderiam vender a feiticeira, porque a garota é bonita e tem muitos esquisitões por aí que gostam dessa aparência. Sem demorar, Arsena mete um soco na cara do folgado, que começa a ameaçar expulsá-la da guilda, porque agressões entre aventureiros são proibidas. No entanto, Sieg e Lyra afirmam que não viram nada, cortando a onda do espadachim. Na mesma hora, por outro lado, Sabéria garante que viu tudo e que vai testemunhar a favor do líder. Então, Sieg volta atrás e admite que viu uma coisa. Na verdade, ele escutou Margus falando sobre vender a companheira de equipe no mercado negro. E como representante da guilda, ele não pode ignorar algo desse tipo, por isso manda todos os presentes acompanharem-no logo de volta à cidade. Todos descobrem que Sieg é um aventureiro oficialmente enviado pela Guilda dos Aventureiros na Cidade Real para gerenciar outros aventureiros, porque a segurança pública está piorando nessa cidade. Sendo encarregado para uma investigação, Sieg chegou até o Lâmina do Relâmpago e descobriu o que eles fizeram.
Por essa razão, eles não só serão expulsos da guilda, mas por conta da ameaça do transporte de pessoas, eles serão condenados ao trabalho forçado pelo resto da vida. Dito isso, enquanto Marlos e Saberia se apavoram, Lost chama Sieg para conversar do lado de fora. Ele pede ao representante da cidade real para livrar seus ex-companheiros da punição, porque por mais que hoje aquela dupla seja aventureira apenas pela fama e pelo dinheiro, Lost acredita que eles não eram assim no início. Portanto, acredita que os dois poderiam ganhar uma segunda chance de recomeçar. Perante esse pedido, Sieg ordena que Marlos e Saberia vão para a cidade mais longe possível e jamais voltem, uma exigência que a dupla aceita prontamente e em seguida sai correndo antes que o homem mude de ideia. Armia pergunta se essa foi a decisão correta, então ele responde que ficará mais tempo em Mardad e ficará de olho nos dois. Arsena se sente culpada por ter provocado o exílio dos dois, porém Lost garante que isso foi o melhor a ser feito. Inclusive, ele agradece a sua companheira por tudo que ela fez hoje e continua contando com ela para o que der e vier. Mais tarde, Sieg discute com Lyra sobre vigiar a guilda de Mardad, porque a cidade real suspeita que os problemas dali sejam por conta da filial ou pelo próprio mestre local. Por isso, ele pede a curandeira para formar um grupo com ele para ajudar. Ela aceita, desde que ele inclua Armia na equipe, porque Lyra não pode abandonar a jovem. Sieg não contesta, até porque ele sente que não pode deixar Lost à própria sorte e quer se manter perto desses jovens. No dia seguinte, a nova equipe conta para o realeiro e para a artista marcial que eles se agruparam. Arsena comenta que eles formaram um trio equilibrado, com uma guerreira, uma curandeira e um. Enquanto Lost indaga se Armia está tranquila em relação a essa novidade em sua vida, aparentemente confusa, a feiticeira responde que não tinha outro lugar para ir e tem uma dívida com Lyra e Sieg por ter sido salva. Sobre isso, os dois já tinham avisado que a garota não precisava se preocupar, mas se pagar essa dívida deixa ela mais tranquila, então tudo bem. Por fim, Lost e Arsena ressaltam que a maga arranjou novos amigos agora e precisa ter força para seguir a vida. Depois dessa reunião, a lutadora quer saber o que ela e Lost vão fazer hoje, e o garoto explica que eles vão passar na guilda primeiro, porque ontem eles esqueceram de trocar as pedras mágicas da Hidra por dinheiro. Além disso, ele propõe que os dois aceitem uma missão por lá, porque essa é uma importante fonte de renda para os aventureiros. Arsena sabe bem disso, porque trabalhos como eliminar monstros, coletar itens especiais ou servir de guarda-costas podem render uma boa grana. Fora isso, Lost complementa que missões são uma boa forma de conseguir experiência, e essa frase deixa Arsena emocionada, porque até nisso o garoto pensou por ela. Vendo que a garota ficou corada, o curandeiro entende por que ela está agindo assim, porém ela finge que não é nada e segue o caminho até a guilda com a cara toda vermelha. Ao chegarem lá, os dois sentem um clima bem pesado pairando no ar, com todos os membros da guilda olhando diretamente para a dupla de cara fechada. Segundo o burburinho do povo, eles ficaram sabendo que Lost, o inútil, foi o responsável por matar a Hidra. Ao reparar isso, Lost pede para sua parceira ficar de olhos abertos, porque eles estão na boca do povo e alguém pode tentar roubar a pedra mágica da Hidra. Em seguida, um aventureiro chamado Marnell aborda a dupla com seu grupo e pede um minuto para conversar com o curandeiro. Desconfiado, Lost quer saber se precisa ser agora, então Marnell deduz que seus companheiros estão deixando o rapaz cauteloso, por isso pede para eles se afastarem. Ao tirar eles de perto, o aventureiro pede para o realeiro relevar o comportamento dos rapazes, porque eles ficaram curiosos ao saber que Lost, o inútil, matou uma criatura tão temida. No meio disso, o realeiro comenta com Arsena que esse cara não parece estar atrás da pedra, até que Marnell se curva perante o garoto e lamenta sobre a situação do Marlos, porque todo aventureiro nessa cidade sabia o que ele estava fazendo, inclusive o próprio Marnell e seus companheiros, que decidiram fazer vista grossa para aquele comportamento e deixaram Lost se virar sozinho com um homem tão perverso. Ainda por cima, muitos dessa mesma guilda ainda zombavam de Lost, colocando o apelido dele de inútil, e Marnell admite que era um deles, mas espera que possa ser perdoado. Sendo assim, um aventureiro quer saber o que poderia fazer para ganhar o perdão de Lost. Então, Arsena responde que o cara poderia ficar ajoelhado e pedindo desculpas sem parar por 3 dias e 3 noites, porque míseros 3 dias não são nada comparados aos anos de sofrimento que o curandeiro teve que suportar.
Segundo a garota, mesmo que uma tempestade de lanças comece a cair sobre Marnell durante dias, ainda não seria bastante para ele se redimir. Desesperado, Lost pede para a parceira parar de agir assim, porque se esse cara aceitar essa punição, todo mundo vai começar a pensar que o perverso dali é ele. Além disso, mesmo que tenha derrotado a Hydra, isso não muda o fato de que ele ainda se acha apenas um curandeiro falho que só consegue usar a magia de cura. Por essa razão, ainda se considera o mesmo inútil de sempre e gostaria que Marnell continuasse chamando ele assim. Dito isso, o garoto estica a mão pro aventureiro cumprimentar, o que deixa ele realmente confuso. Porém, o homem corresponde o gesto e afirma que, no futuro, se Lost tiver algum problema, pode sempre contar com ele. Depois disso, Lost deixa Miras de queixo caído com um item raro que ele trouxe para a bancada. Ele e Arsena querem saber se a pedra perdeu valor por ter sofrido essa mutação esquisita, porém, a funcionária explica que, pelo contrário, agora ela vale 10 vezes mais, talvez até mais que isso. Porque mutações de monstros não acontecem com frequência e um dos motivos pelas pedras serem valiosas é por conta da raridade delas. A única observação da atendente é que a mutação requer uma grande quantidade de mana e é por isso que geralmente só acontece nas profundezas de um labirinto. Sobre esse assunto, Lost comenta que a Hydra sofreu mutação nas zonas de pântano, então é possível que a magia se acumule fora dos labirintos. A Miras complementa que, apesar disso, é difícil crer que haja mana o bastante para provocar uma mutação, então Lost conclui que tem algo errado no labirinto. Arsena questiona se a guilda não toma providências em situações como essas, enquanto Lost salienta que deveriam organizar uma equipe de expedição para identificarem a fonte do problema. No meio dessa conversa, Anzo aparece por trás do balcão e deixa Miras nervosa. Ela explica que existe um problema que precisa de atenção, então o homem se mostra disposto a ouvir. Logo, ele lê um relatório que mostra que monstros de níveis intermediários estão se espalhando para níveis superiores, além da mutação confirmada fora de um labirinto. Apesar disso, Anzo acha que essas questões não são importantes o bastante e decide ignorá-las. Porém, Lost acredita que aventureiros podem se ferir se as coisas continuarem como estão. Sobre isso, Anzo explica que os aventureiros já estão cientes do risco que esse trabalho envolve. Como Lost insiste que eles devem ser avisados sobre essa situação como uma forma de precaução, o homem diz que, se o Realer está com tanto medo, ele deveria sair da cidade. Ao sair do escritório do Anzo, Arsena fica irada com o comportamento do sujeito, mas o curandeiro prefere deixar isso para lá. Amiras explica que aquele cidadão sempre foi assim e complementa que Misty, o verdadeiro mestre da guilda, raramente aparece por ali por conta da sua idade avançada. Aparentemente, o homem é tão idoso que só fica trancado no escritório, então é Hanson que acaba administrando na filial. Lost comenta que ele deve ser uma pessoa bem apta pro trabalho, porém, a funcionária acha que esse cara sempre espera que as pessoas sejam perfeitas, e em vez de ignorar pequenos erros, ele os critica severamente, tanto que todos os funcionários têm medo dele. Mudando de assunto, Lost tem um pedido a fazer para a mulher. Na sequência, eles sentam juntos para a atendente mostrar as missões disponíveis no momento, como uma coleta de ervas medicinais ou uma procura por aventureiros perdidos. Arsena lê sobre um trabalho onde o contratante quer uma escolta para pescar dentro de um labirinto e isso deixa ela revoltada por achar que isso não é um trabalho digno de um aventureiro. Sem paciência, Amiras já solta aquele ditado, pagando bem, que mal tem, para depois mandar um peteleco na testa da garota como uma forma de repreensão. Depois disso, a dupla finalmente acha uma missão de eliminar monstros, o que anima a lutadora, porém, Amiras não recomenda esse serviço porque se trata de uma fênix que pousou perto de um círculo de teleporte nos níveis intermediários e agora tem um preço por sua cabeça. Esse trabalho pode render uma boa grana, mas um curandeiro e uma artista marcial lutando contra uma fênix pode não ser uma boa. Ainda assim, Arsena parece motivada a pegar essa missão, então o companheiro completa que a Fênix é uma criatura voadora e que seria bem difícil derrotá-la sem ataques à distância. Para essa missão, Amiras recomenda que a dupla arranje um guerreiro, um mago e mais um curandeiro que tenha uma área de cura grande para curar todos os membros do grupo ao mesmo tempo. Dito isso, Lost e Arsena sabem exatamente quem chamar. Sem perder tempo, eles vão até Sieg e Lyra com a proposta e, cochichando com o companheiro de equipe,
O Realer comenta que será bem mais fácil monitorar Lost trabalhando ao lado dele, enquanto Armia parece não acreditar que o garoto realmente queira trabalhar com ela. Lost explica que acha a maga muito talentosa, por isso ela é sempre bem-vinda ao grupo. Ainda assim, ela acha que não merece essa oportunidade por ter sido tão terrível com o Realer antes. Porém, o homem ressalta que a garota percebeu que foi horrível, por isso não fará aquilo de novo. Sendo assim, a feiticeira aceita entrar na equipe. Então Lost define que eles vão partir amanhã de manhã para o serviço. Sieg vai ficar responsável por notificar a guilda que eles estão partindo, enquanto os demais membros do time vão comprar o que precisavam levar para a expedição. Mais tarde, Lost leva Arsena até a loja de remédios porque queimaduras curam mais rápido usando medicamentos também, em vez de lançar apenas feitiços de cura. Ao escutar essa explicação, a garota ressalta que seu amigo realmente sabe das coisas, mas não somente sobre elementos de cura e sim sobre a vida no geral. Ao falar essas palavras, ela entra num estranho estado de tristeza e acaba se isolando mentalmente. Porém, uma mulher abraça ela por trás e chama ela pelo apelido Arzin. Arsena vira para dar um soco nessa pessoa, porém ela escapa com agilidade. Nisso, Arsena nota que se trata de Halma e fica surpresa porque as duas não se viam há muitos anos. Halma é uma maga de alto nível conhecida como a deusa do fogo e aceitou o pedido do pai da Arsena para dar uma olhada na filha, uma vez que Arzin saiu de casa. De repente, como se estivesse fugindo, aliás, ao olhar para Lost, a maga supõe que esse rapaz esteja por trás da fuga. O curandeiro responde que é bom ver sua mestre novamente e essa afirmação deixa Arsena de boca aberta. Logo, os três se juntam numa taverna e Lost explica que houve um período em que estudou sob a tutela da Halma. Já Arsena conhece essa mulher porque ela é uma velha amiga do seu pai. Por falar nisso, a maga pede pro curandeiro sair da mesa porque ela vai tratar de assuntos particulares com Arsena, porém, o garoto se recusa porque ele e Arsena fazem parte de um grupo, ou seja, os dois confiam um no outro. Fora isso, ele deduz que Halma possa ter sido instruída a arrastar a artista marcial de volta para casa contra a vontade dela. Dito isso, ao demonstrar que não é o mesmo aluno bobo de antes, ao desviar de uma bola de fogo da antiga mestra, Lost convence Halma que ele pode ficar na mesa. Nisso, Arsena explica que não fugiu de casa e apenas estava com muita pressa e não teve tempo de contar aos pais que estava saindo, mas de toda forma ela deixou uma carta que dizia: "Vou até o moço. Não se preocupem." Na mesma hora, Lost e Halma percebem que essa é a pior coisa que uma garota daquela idade poderia escrever para os pais ao sair de casa sem avisar. Mas, deixando isso de lado, a maga questiona por que ela saiu de casa, para começo de conversa. Hesitando, Arsena dá a entender que é por conta do Lost, mas ela se esforça para não dizer que, esse tempo todo, sempre colocou gente que serve sua família para proteger o realeiro e que, quando soube que ele foi expulso do Lâmina do Relâmpago, ela saiu correndo de casa para agarrar essa oportunidade. Lost acha que Arsena deveria voltar para pedir a aprovação do pai, porém, ela morre de medo de não poder voltar a encontrar o rapaz. De todo jeito, Halma promete dar um jeito nisso. Depois, ela pede pro Lost pedir uma bebida para ela, mesmo que ela não aguente uma boa dose de birita. Então, o Realer vai atrás de alguma coisa. Sozinha com Arsena, Halma comenta que a garota é boba por demonstrar esse medo de não ter Lost por perto. Porém, a lutadora ressalta que esse não é um homem qualquer porque, além de muito habilidoso em batalha, é o tipo de pessoa que sempre coloca a necessidade dos outros acima das próprias. Embora Arsena se ache um fardo por ter vindo ajudar Lost, na verdade, quem foi ajudado por ele foi ela. Em relação a isso, Halma conta que Lost não era assim antes e que se tornou um homem indecente por causa de Arsena, tanto que desafiou a própria maga para proteger a amiga. Dito isso, Arsena sai da taverna mais feliz ao lado do companheiro, enquanto a deusa do fogo anuncia que é hora de fazer seu verdadeiro trabalho por ali. Sendo assim, ela se dirige até a guilda, onde fica o escritório do mestre dessa filial, Miss, para saber o que ele anda tramando. No dia seguinte, o grupo se reúne para a expedição. Shelley entrega uma cesta de comida para os aventureiros e pergunta se a Fênix é muito forte. Então, Arsena pega a cesta por ciúmes e explica que tudo vai ficar bem porque ela vai proteger a equipe. Porém, a filha da Mary explica que é por essa razão que ela está preocupada. Dito isso,
Todos caem na risada e depois os aventureiros partem para a missão. Com o fim da viagem, o grupo chega à masmorra e se teletransporta para dentro. Uma vez lá, a primeira reação de Arsena é olhar de um lado para o outro e, percebendo que não tem nada em volta, comenta que achou que a Fênix estaria ali assim que entrassem. Lost ri e responde que aquele lugar é estreito demais para um monstro daquele tamanho. Dito isso, a equipe retoma sua caminhada e Sig comenta que monstros com asas não gostam de lugares pequenos, a tendência deles é procurar um lar com tetos bem altos e uma visão ampla dos entornos. Logo, eles chegam às partes mais profundas do labirinto, onde os corredores são mais largos. Armia comenta que esse local é como Sig descreveu, com o teto alto e visão ampla. Lyria tem certeza de que a Fênix se encontra por ali e complementa que existe uma passagem recém-descoberta nesse espaço ainda não explorada, ou seja, provavelmente lá existem tesouros e itens prontos para serem encontrados. No entanto, Sieg explica que é um poderoso que está sentado no caminho até lá e é por isso que ninguém ousa explorar aquele local. A guilda colocou uma recompensa pela cabeça dessa criatura. Mais à frente, Lost encontra sinais de queimadura de uma pilastra, então Sieg acredita que o ninho da Fênix deve estar próximo. Para atrair a fera, o realeiro arremessa uma pedra no fundo do corredor escuro porque essas aves são extremamente territorialistas e não deixariam que invasores passassem em paz por seus domínios. No mesmo instante, um portal se abre na altura do teto e de lá sai uma esfera de fogo que logo se revela ser a Fênix. Voltando a Mardad, Amira curte seu tédio sozinha dentro da guilda até que Halma aparece por ali e é recebida com entusiasmo pela funcionária. A feiticeira ressalta que essa filial parece calorosa com os aventureiros e a recepcionista fica ainda mais animada, justificando que a guilda só existe por conta dos aventureiros, então nada mais justo. No entanto, a Mirai sabe bem que ela jamais trataria tão bem cada aventureiro que cruza essa porta. Na verdade, essa bajulação é apenas para aqueles em posição de poder. Halma pode não estar vestida de forma muito luxuosa, mas a fábrica que produziu o seu traje é de alta qualidade. Fora isso, os acessórios que ela carrega podem parecer ordinários à primeira vista, mas cada peça é um item mágico bem raro. Em outras palavras, Amiras acredita que Halma é uma aventureira importante, então não pode deixá-lo escapar. Enfim, pergunta o que pode fazer pela visitante e Halma informa que gostaria de ver o presidente dessa filial. No entanto, a maga não tinha nenhum horário marcado com ele, como se não bastasse, deixa claro que meio que quer matar o cara. Isso é demais para Miras, que declara que a forasteira cruzou a linha e avisa que ela não poderá ver o responsável pela guilda. Então, a maga apela para a brutalidade ao invocar uma bola de fogo em uma das mãos. Ela coloca Miras para correr enquanto os demais aventureiros presentes ficam apreensivos. Nessa hora, Anzo aparece e explica que tudo que Halma quiser tratar com o presidente pode falar com ele. A Miras fica surpresa de Anzo conhecer a mulher e ele conta que se trata da deusa do fogo e que, se quisesse, ela poderia transformar a guilda inteira em cinzas. Voltando à masmorra, a Fênix não desce do alto de jeito nenhum e fica fora do alcance dos humanos. Diante disso, Lost tem a ideia de usar um arco ao invés da espada, mas antes que qualquer decisão seja tomada, o pássaro ataca com tudo e solta um sopro de chamas em Arsena, obrigando o curandeiro a salvar sua amiga na hora H. Depois, ele ressalta que, por mais que a Fênix ataque às vezes com bico e garras, seu trunfo mais importante é essa bola de fogo. No escritório de Anzo, o responsável pela guilda imagina que a mulher queira falar sobre um evento que aconteceu ontem. Afinal, um aventureiro mencionou que algo estranho aconteceu no labirinto e queria que a guilda cuidasse do assunto. Halma pergunta como Anzo lidou com isso e ele responde que mandou uma aventureira embora. Caso ele tivesse comentado sobre isso, Halma salienta que já faz um bom tempo desde que chegou a Mardad, mas essa cidade parece cheia de bandidos. Então, pergunta diretamente se Anzo não foi um dos responsáveis por trazer esses grupos para lá. Anzo não entende a razão da acusação, enquanto a maga ressalta que agora a cidade inteira está cercada por estranhas pilastras, algo que nenhum líder da guilda entende. Ele alega que isso não tem nada a ver com a guilda, mas Halma duvida bastante, confiando na sua intuição. Ao escutar que a mulher se baseia na intuição para fundamentar acusações tão graves, ele não contém o riso e comenta que a história dela está bem rebuscada.
Com menos paciência, Halma responde que a guilda dos aventureiros de uma cidade com labirinto sempre detém uma grande soma de poder, tanto que o mestre da guilda é praticamente um rei do território. Ainda assim, Anzo alega não saber absolutamente nada do que se passa em Mardad e explica que é apenas um assistente do verdadeiro presidente. Mas Halma soca a mesa e manda ele parar de bancar o tolo. Afinal, não só Anzo trouxe esses aventureiros criminosos para a cidade, mas também expulsou os verdadeiros membros da associação apenas por questionarem certas coisas que estão acontecendo. Pelo que parece, a filial de Mardad está se preparando para uma situação criada por ela mesma, onde precisará de uma grande quantidade de aventureiros descartáveis à disposição, por exemplo, uma revolta no labirinto. Em meio a isso, o grupo de Lost tenta se proteger como pode do bombardeio da Fênix, que não se aproxima do solo em momento algum e ataca os humanos com suas bolas de fogo. Lyra avisa que, nesse ritmo, o pássaro vai transformar toda a área em um mar de fogo e que as chamas podem até ser um problema, mas o fogo consumindo todo o oxigênio é um problema ainda maior. Lost acredita que a Fênix não tenha decidido por pensar que não sairia ilesa contra 5 inimigos. Então, Sig questiona o termo pensar que o curandeiro usou. Na verdade, ele corrige, dizendo que o pássaro está agindo por instinto de sobrevivência ao evitar situações de perigo desnecessárias, já que possui a vantagem do voo. De toda forma, Sig sabe que eles não têm escolha a não ser lutar contra aquilo, por isso convoca a Armia para usar alguma magia de afinidade com água de longo alcance. O objetivo é lançar essa magia nas asas da Fênix, porque as chamas que cobrem o pássaro são como penas. Ao apagar o fogo com água, pode ser que a Fênix não caia, mas pelo menos ficará mais próxima, permitindo que seja atacada com espadas. Segundo o líder, é claro que vai levar algum tempo até que o feitiço tenha efeito suficiente para causar danos à Fênix e a arma ficará vulnerável nesse tempo, mas ela não deve ter medo, porque Sig em pessoa vai atrair o fogo da Fênix e não permitirá que ela encoste na maga. Dito isso, Arsena afirma para Armia que Sig não é o único ali protegendo-a, mas sim todos os membros do grupo, o que é confirmado por Lost. Logo, Sig, Lost e Arsena correm para atrair a atenção do pássaro, liberando Armia para conjurar magia de água. Assistindo a cena, Lyra reflete que, considerando tudo que a maga passou, pode não ser muito fácil para ela, mas ela precisa aprender a confiar nos membros da sua equipe. Quando fizer isso, vai estar no caminho certo para se tornar uma aventureira de primeira. Finalmente, a feiticeira termina a preparação da flecha de água e atira contra a Fênix, atingindo a asa direita dela. Com isso, a Fênix cai até uma altura boa o bastante para Sig atacar com sua espada, porém o corte não foi profundo o bastante para acabar com a inimiga, embora o dano tenha sido grande. Voltando ao escritório da filial de Mardad, Anzo nega a acusação sobre uma suposta revolta no labirinto. Halma sabe que não é algo que acontece todo dia, mas considerando os distúrbios recentes na cidade, isso pode ser um sinal de alerta para uma revolta iminente. Uma coisa que realmente incomoda ela é a mutação de monstros, porque existe uma enorme quantidade de mana acumulada na cidade e ao redor do labirinto. Falando nisso, é nesse momento que a Fênix inicia seu processo de mutação, praticamente dobrando de tamanho e ganhando uma coloração azul que substitui o vermelho intenso. Armia entra em desespero ao presenciar uma segunda mutação em pouco tempo, porque quando enfrentou a Hidra, ela praticamente morreu. Lyra se preocupa que a mesma situação aconteça dessa vez, porque isso tornaria o monstro mutante ainda mais forte. Pior que isso seria se Armia se entregasse aos seus medos. Pode ser que ela nunca consiga superá-los. Com isso em mente, a Realer manda a maga fugir, mas as pernas dela não se movem de tanto medo. Sendo assim, Lyra puxa a garota pelo braço na hora em que a Fênix arremessa uma bola de fogo. Não daria tempo para as duas se salvarem e a morte era certa, mas Sig consegue intervir a tempo, cortando as chamas ao meio e impedindo uma tragédia, não só uma vez, mas conforme a Fênix repetiu o ataque contra os humanos. O aventureiro se vira como pode para rasgar o fogo. Visivelmente preocupado, Sig manda Armia se reerguer, porque eles precisam da magia dela para vencer. Com isso, a maga se esforça para lutar contra o medo sozinha e pede apenas mais algum tempo para se recuperar. Saindo da guilda, Halma fica brava pelo fato de Anzo fingir que não sabia de nada até o fim, não que ela esperasse que ele fosse confessar alguma coisa.
Em seguida, ela vai até uma das pilastras misteriosas ao redor da cidade e conjura uma magia de fogo para descobrir que a sensação transmitida não é nada normal, ainda que a deusa do fogo não faça a menor ideia do que são essas colunas gigantes. Enquanto isso, Arsena consegue aplicar seu primeiro golpe contra a Fênix, mas o golpe parece não ter causado nenhum dano na inimiga. Pelo contrário, é a mão de Arsena que está em chamas, o que a deixa vulnerável a um contra-ataque. Sendo assim, a Fênix dá o bote e Lost bloqueia as garras, porém o calor absurdo do corpo da Fênix derrete a espada do curandeiro quase completamente. Ao mesmo tempo, Lyra cura a Armia e espera pacientemente que ela conjure uma nova magia de ataque, o que é difícil de se fazer no intervalo tão curto, mas é necessário para uma situação de ameaça como essa. Dessa vez, a feiticeira conjurou uma enorme flecha de gelo que atravessa a asa direita da Fênix e novamente provoca sua queda, mas não o suficiente para deixar o pássaro na altura da espada de Sieg. Logo, a Fênix passa direto pelo espadachim e voa na direção do resto do grupo, até que Arsena usa suas habilidades para saltar entre as colunas da masmorra, ganhando altura e desferindo um poderoso chute no crânio da criatura de cima para baixo. Com o impacto, a Fênix é arremessada ao chão, o que dá brecha para Lost fincar sua adaga na cabeça da fera alada. Com a vitória, todos os membros do grupo dão os créditos para Armia e seus feitiços de ataque. Ela chora de emoção, agradece pelo apoio e ergue a pedra mágica da Fênix para celebrar. Sozinhos, Sieg e Lyra lamentam que Lost não se transformou de novo, porque queriam analisar essa habilidade do membro do grupo. Voltando a Mardad, eles encontram Halma na taverna da Mary. Após subornar Amires, a deusa do fogo descobriu que o realer foi à caça da Fênix e faz questão de comentar isso com ele, o que deixa o garoto irritado. Halma ressalta que Lost conseguiu o prêmio em dinheiro, além do pagamento pela pedra. Então, não vai doer se ele pagar pelo menos um prato de comida para ela. Por outro lado, o rapaz supõe que a mulher esteja mais de olho nas bebidas, até porque está enchendo a cara, mesmo sendo fraca para o álcool. Sem demorar, todos se reúnem para comer alguma coisa e Arsena ama a comida. Já embriagada, Halma comenta que essa carne barata está dura, então Sheila faz questão de servir a bebida da maga, batendo a caneca com força na mesa. Deixando isso de lado, Halma acredita que Arsena gostou da sopa por nunca ter visto uma dessas na mansão. Armia pergunta que mansão é essa e a deusa do fogo revela que Arsena é a herdeira do conde de Anastoria. Diante dessa informação, todo o grupo fica de queixo caído, enquanto Lost lembra que a garotinha que salvou há muitos anos era ela. Enquanto isso, Anzo informa Misty que outra mutação ocorreu. Além disso, a deusa do fogo está na cidade. Misty responde que está quase na hora de colocar sua aprendiz, Halma, para trabalhar. Um dia depois, ao vender a pedra mágica da Fênix, Arsena não pode acreditar na recompensa ridícula que o grupo dela ganhou após recuperar um item tão complicado. Por sua vez, Amires pede para a garota reclamar só depois de conferir o conteúdo que tem dentro da bolsa. Então, ela abre o saco e se encanta com o brilho do material que tinha ali dentro. A funcionária da guilda conta que, se tivesse pago em moedas de prata ou cobre, seria muito pesado para eles carregarem tudo sozinhos, por isso separou moedas de ouro para deixar a bagagem mais leve. Magoada com a forma como Arsena agiu, a recepcionista conta que teve muito trabalho para juntar essas moedas. Ela teve que sair pedindo para outras agências ajudarem. Sendo assim, Lost dá uma gorjeta para Mires por conta do esforço dela e sai dali sem dar tchau. Pensativa, Amires pergunta para Arsena se rolou alguma coisa entre os dois, então a garota responde que não é nada demais. Fala, pessoal! Mais um episódio da nossa tão amada obra. Finalmente, a guerra está prestes a acontecer. Não aguentava mais esses episódios só de grid, por mais que sejam massas demais, mas é que a guerra vai ser muito foda. Deixem o like para eu saber que vocês gostaram e continuar trazendo a continuação por aqui. Faço faculdade pela manhã, trabalho e estudo pela tarde e noite. Infelizmente, não vivo 100% do canal. Quem puder e quiser doar qualquer pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso, tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros.
Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que geram engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.